Olá, você está no Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos principais conceitos relacionados à cadeia de suprimentos, que é a logística reversa. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? A aula de hoje a gente vai iniciar tratando sobre o conceito e a história da logística reversa. Vamos entender, dado a dimensão desse conceito, as suas diferentes fragmentações, ou seja, nós vamos conhecer os diferentes tipos de logística reversa que existem. Qual é o objetivo da logística reversa, seus princípios e as suas etapas para que se conclua esse processo. Vamos entender também quais os benefícios de sua aplicação e quais são os desafios para que essa aplicação seja, de fato, estruturada em uma empresa. Vamos conhecer suas tendências, suas ferramentas, vamos ver exemplos práticos da utilização da logística reversa, vamos fazer um resumo de tudo que vai ser aqui apresentado e vamos exercitar todo o conteúdo em questões que são aplicadas em vestibulares e concursos. Lembrando que essa aula ela vai estar mais voltada para esse contexto de concurso, ou seja, nós vamos tratar sobre o conceito, a aplicação, o processo da logística reversa como um todo, voltado para auxiliar os estudantes, os concurseiros, para que eles possam responder essas questões e obter êxito aí na sua jornada, ok? Lembrando que todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado está no nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. E até aconselho você acessar o site, baixar o PDF do nosso artigo, o conteúdo lá está bem completo, e que você use esse PDF, esse material, como um apoio aqui na nossa aula, ok? Te convido também, é claro, a conhecer as nossas redes sociais, os links também estão aqui na descrição desse vídeo. E não deixe, claro, de deixar aqui o seu like, inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com quem possa ter interesse nesse assunto. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. Logística reversa. O que é a logística reversa? A logística reversa organiza o fluxo de produtos, materiais e embalagens do consumidor final de volta à origem na cadeia logística. Ou seja, ela segue o processo reverso do que chamamos ou conhecemos como logística convencional. Diferente da logística tradicional, que leva os produtos do fornecedor ao cliente, ela atua no sentido contrário. O foco está no reaproveitamento, descarte correto ou reciclagem dos itens envolvidos. Então, quando a gente fala em logística reversa, em geral, ela pode estar associada a alguns termos, como, vamos aqui, então, ela pode estar associada a termos como reciclagem industrial, pode estar revalorização de produtos e ao ciclo de vida dos produtos. Então, a logística reversa, como a gente leu aqui no conceito, ela trata do fluxo reverso em relação à logística convencional. Então, o que é a logística convencional? A gente tem a fabricação de um determinado produto, a sua distribuição, o seu consumo, e aí ele chega, vamos dizer assim, o produto ele sai do fornecedor, ele passa pela empresa e ele chega até o cliente. Esse produto, estando aqui no cliente, ele vai seguir o fluxo reverso, ou seja, ele vai sair do ponto de consumo e vai até o ponto de origem, ou seja, essas setas vão ser contrárias ao fluxo tradicional. E quando a gente faz esse fluxo reverso,
Geralmente nós estamos falando dos produtos propriamente ditos, podemos estar falando da embalagem ou podemos estar falando dos seus resíduos. Então, é um processo que busca um menor impacto ambiental, assim como uma maior eficiência no processo logístico. Então, nós vamos entender, quando a gente falar dos diferentes tipos de logística reversa, que tem a logística reversa pós-consumo, ou seja, o material ele foi consumido pelo seu cliente e gerou um resíduo, e esse resíduo precisa ser tratado da forma correta, e também tem a logística reversa pós-venda, que o cliente adquiriu o produto, está de posse do produto, por algum motivo aquele produto não atendeu às suas necessidades, ou ele está com algum defeito, ou alguma característica não foi a que foi solicitada pelo cliente, e o cliente precisa devolver esse produto. Então nós temos o viés ambiental da logística reversa, ou seja, da gente estar atuando aí na preservação e redução dos impactos ambientais, e temos o viés comercial, vamos assim dizer, que é para adequar aí uma falha no processo logístico. Então, nós precisamos estruturar para que essa eficiência não venha a ser menor devido a essa falha da empresa. Vamos entender melhor esse conceito com alguns exemplos. Então, como eu acabei de falar, os dois principais tipos de logística reversa é a logística reversa pós-venda e a logística reversa pós-consumos. Aqui, então, nós temos dois exemplos bem conhecidos no que diz respeito ao processo de logística reversa. Vamos imaginar aqui no pós-venda que, aqui nós temos, vamos voltar ao nosso esquema de fornecedor, empresa e cliente. Lembrando que o fluxo tradicional, os produtos saem do ponto de origem e vai até o ponto de consumo, e no fluxo reverso, ela sai do ponto de consumo e vai até o ponto de origem. Então aqui, ó, vamos imaginar, nesse exemplo do pós-venda, que você fez a aquisição de uma televisão. Seja numa loja física, seja numa loja digital, você comprou uma televisão. A televisão chegou até você e no momento que você ia utilizar essa televisão, ela não estava funcionando da forma adequada, ou seja, o produto estava com um defeito. Vou até colocar aqui, ó, para contextualizar. Então agora você precisa voltar esse produto, você está com a sua televisão e você precisa voltar esse produto até o seu ponto de origem. Se você foi diretamente em uma empresa, uma loja física, você vai retornar com esse produto até essa loja física e a loja física vai retornar esse produto para o fornecedor, para a marca responsável por essa televisão, e aí ela vai dar as devidas tratativas. Quando é uma logística reversa de pós-venda, pode ser que o cliente fique com crédito junto a essa empresa, pode ser que o dinheiro que ele utilizou para comprar esse produto seja devolvido. Cada caso é um caso, não existe uma regra, existe uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que dá esse direito ao consumidor e a empresa deve seguir alguns prazos, algumas diretrizes que estão ali firmadas nesse Código do Consumidor. Mas cada empresa, dentro, mesmo atendendo o código, ela tem uma certa flexibilidade aí de negociação junto com o cliente para resolver a situação da melhor maneira possível. Então, é isso que acontece. Esse é o exemplo do pós-venda. Você adquiriu um produto com defeito, você retorna esse produto para a empresa e a empresa vai acionar aí o fabricante para que seja feito a devida tratativa. Pode ser que
tenha feito uma manutenção nesse mesmo produto e esse produto retorne. Cada caso é um caso, ok? E nós temos também o exemplo da logística reversa pós-consumo. Aqui, ó, eu até dei um exemplo aqui das garrafas retornáveis. Vou deixar aqui anotado. E o que acontece? Você, como cliente, vai lá, comprou a bebida com essa garrafa, você levou lá para sua casa, você consumiu aquele produto, aquela bebida, e agora você tem aquela embalagem. Quando você tem essa embalagem, você vai voltar essa embalagem para a empresa onde você comprou esse produto. Ali você pode fazer a troca, vamos assim dizer, seja a embalagem por dinheiro, seja a embalagem por um crédito, seja a embalagem por um novo produto. Aí cada caso é um caso. Mas você vai retornar essa garrafa vazia, a empresa vai juntar as garrafas de outros clientes, quando atingir um determinado volume, ela vai voltar essas garrafas para o fornecedor, onde ali vai ser feito um processo de triagem, vai ver qual garrafa ainda está boa, vai passar por um processo de limpeza e adequação e vai novamente encher essas garrafas com o produto. Então, nesse caso aqui, diferente do pós-venda, o produto ele foi consumido, ele gerou, vamos dizer assim, um resíduo, que é a embalagem, e essa embalagem foi retornada aí ao ponto de origem para que ela possa ser devidamente tratada, vamos assim dizer. Então, a logística reversa é isso. Ela trata do fluxo reverso dos produtos do ponto de consumo até o ponto de origem, ok? E quando que surgiu a logística reversa? O conceito de logística reversa começou a ganhar forma nos Estados Unidos, na década de 1970. Essa evolução ocorreu diante da crescente preocupação ambiental e do aumento dos custos logísticos com devoluções. O termo foi formalizado academicamente por James R. Stock, professor da Florida State University, que utilizou para descrever fluxos inversos na cadeia de suprimentos. Então vamos contextualizar esse momento. Aqui nós estamos falando de 1970, onde percebeu-se uma preocupação ambiental e também elevados custos com devoluções. Então, entendendo esse cenário, as empresas perceberam uma oportunidade de adequar esse processo de logística reversa, que aí ela iria reduzir os seus custos com devoluções, ou mesmo adaptar esse processo de devolução, e também, naturalmente, atenderia aí a uma questão ambiental. Lembrando que são dois tipos de logística reversa diferentes, mas ali, diante desse cenário, as empresas começaram a identificar que existia uma oportunidade, e essa oportunidade é a logística reversa. Então, nesse dado momento, nesse contexto aí, histórico, a gente percebe que, principalmente os Estados Unidos, que é um país marcado aí por um consumo muito elevado, então a geração de resíduos é muito grande, e como o consumo é elevado, o nível de produtos, de devoluções que podem acontecer também é maior. Então, dentro daquele cenário que estavam ali inseridos, perceberam que esse conceito da logística reversa poderia ser bem estruturado dentro do ambiente empresarial com esses dois focos. Um dele, a preocupação ambiental, ou seja, para a gente conseguir tratar melhor esses resíduos gerados pelo consumo dos produtos, bem como estabelecer aí um processo de logística reversa dos produtos para reduzir aí os custos com as devoluções, ou seja, um processo bem estruturado, ele vai conseguir aí reduzir
os custos. Então foi assim que o conceito de logística reversa entrou aí dentro do ambiente empresarial. No Brasil, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está voltado aí para a questão ambiental relacionada à logística reversa, e nós temos também o Código do Consumidor, que está voltado aí para a questão comercial da logística reversa. Ou seja, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi estabelecida em 2010 e ela trata das responsabilidades dos fornecedores, indústrias, empresas, governo e consumidores no que diz respeito ao descarte adequado dos resíduos gerados pelos produtos. E já o Código de Defesa do Consumidor trata de todas as responsabilidades da empresa e cliente no que diz respeito aí à devolução dos produtos, caso tenha ali uma quebra no contrato, no que foi acordado entre empresa e cliente. Então, esses dois regulamentos aqui no Brasil, eles devem ser cumpridos em todas essas transações que envolvem a transferência de um produto do ponto de origem ao ponto de consumo. E, é claro, do ponto de consumo ao ponto de origem. Beleza? E quais são os diferentes tipos de logística reversa? Então, nós percebemos que é um conceito, de certa forma, complexo, é um conceito que ele está inserido dentro do ambiente aí empresarial e ele ganhou uma importância tão grande por essa questão da questão comercial na redução de custo desses pedidos de devolução e principalmente nessa questão ambiental, no que diz respeito à preservação do nosso meio ambiente. Então, é um conceito complexo, é um conceito de grande importância, e aí foi necessário dividir esse conceito em diferentes classificações para que a gente possa entender melhor e aplicar da forma correta. Então, dois deles a gente já apresentou, que é o pós-venda, que é, nesse tipo, os clientes devolvem os produtos por defeito, insatisfação ou garantia. Ele é comum em setores como eletrônicos e e-commerce. Por exemplo, consumidores devolvem notebooks com defeitos para reposição. Ou seja, você comprou um produto, ele não está adequado, você pode estar devolvendo esse produto para a empresa. Temos também a logística reversa pós-consumo. Envolve a devolução de produtos ao final da sua vida útil, para o descarte correto ou reciclagem. Embalagens plásticas e pilhas são exemplos que podem ser recolhidos em pontos de coleta. Ou seja, isso também vai para vidro, vai para papel, todas as classificações elas podem ser destinadas aí da forma adequada para que as empresas possam fazer o devido tratamento desses resíduos gerados pós o produto ter sido consumido. Embalagens. Esse tipo foca na recuperação de embalagens reutilizáveis ou recicláveis, reduzindo resíduos e custos. Distribuidores de bebidas, por exemplo, usam caixas retornáveis para otimizar o processo. Então, aqui é importante a gente saber diferenciar. São coisas diferentes. Por exemplo, no pós-consumo, existem aquelas embalagens que elas não podem ser mais utilizadas, ou seja, elas não vão ser utilizadas novamente. Ou seja, a gente precisa descartar. Aquilo ali é um resíduo, é um lixo, e a gente precisa destinar ele corretamente, porque se um lixo ele é destinado da forma adequada, ele pode ser novamente reutilizado depois de um processo aí de recondicionamento. Já as embalagens têm determinados tipos de embalagem que elas podem ser utilizadas novamente. E aqui a gente tem esse mesmo exemplo das empresas distribuidoras de bebidas. Por exemplo, existem os vasilhames de vidro, os vasilhames de plástico que podem ser higienizados e utilizados novamente aí para ser inserido aí na cadeia de consumo.
Então, tem também ali os recipientes onde essas garrafas são alocadas, que são os engradados. Tudo isso faz parte dessa classificação em embalagens, que elas podem ser utilizadas diferentes vezes para, novamente, acomodar um produto pós o seu consumo. Bens de capital refere-se ao recolhimento de máquinas e equipamentos industriais que podem ser reaproveitados. Empresas coletam impressoras antigas para utilizar peças em novos equipamentos. Isso também vai para equipamentos aí de grande porte, vamos imaginar tratores, caminhões, carretas. Então, pode ser que algum desses equipamentos eles não estejam mais funcionando, eles não estão mais adequados para aquele processo, às vezes eles estão ultrapassados, e aí pegam esses equipamentos, eles ainda têm peças em bom estado de conservação que podem ser úteis para novos equipamentos ou equipamentos em uso, então fazem aí a retirada dessas peças para aproveitar em outros equipamentos. Produtos perigosos. Aqui o foco é lidar com materiais que apresentam riscos ambientais ou à saúde. Um exemplo é: farmácia recolhe medicamentos vencidos e garante o descarte seguro. Isso vale também para a indústria química, a indústria nuclear. Tudo isso aí precisa de um tratamento diferente, pois esses produtos, se manuseados da forma incorreta ou até mesmo ingeridos da forma inadequada, sem um acompanhamento, sem seguir uma regra, um procedimento, pode gerar um risco ambiental ou mesmo à saúde. Então, esses produtos perigosos precisam aí ter o seu fluxo reverso muito bem estabelecido. E tem também, por fim, o pós-varejo. Nesse caso, produtos obsoletos ou não vendidos retornam para o fabricante para reaproveitamento ou descarte correto. Por exemplo, marcas de moda recolhem roupas antigas para nova utilização ou descarte responsável. Então vamos imaginar, uma loja de roupas comprou uma nova coleção, a coleção está lá para venda e a venda não tem a quantidade de produtos foi além da demanda necessária. Então sobrou produtos que ficou obsoleto. Então as empresas retornam esses produtos para os fabricantes porque ali pode ter algum aproveitamento do tecido, pode ser feito algo ali para que esses produtos possam ser reinseridos na cadeia de consumo. Beleza? Então esses são os 6 diferentes tipos de logística reversa, onde a gente trata aí do retorno desses produtos do ponto de consumo até o ponto de origem. E agora, qual então é o objetivo da logística reversa? Agora que a gente já sabe o que é, as suas diferentes classificações e como ela surgiu, qual que é o objetivo da logística reversa? O principal objetivo da logística reversa é reintegrar produtos, materiais e resíduos ao ciclo produtivo de maneira eficiente e sustentável. Esse processo permite reduzir o impacto ambiental e aumentar o aproveitamento de recursos, fortalecendo as práticas de economia circular. Além disso, a logística reversa ajuda empresas a se adequarem às exigências legais e atender consumidores cada vez mais conscientes. Com isso, contribui para a redução de custo operacional e amplia as oportunidades do negócio. Então, quando a gente fala desse objetivo, ele é um objetivo bem extenso e a gente consegue perceber alguns benefícios a partir da leitura desse objetivo que a gente pode alcançar aí na aplicação da logística reversa. Então, quando a gente fala da logística reversa, vamos fazer um esquema aqui para que fique logística reversa, para que fique melhor entendido. Então, aqui a gente fala em reintegrar produtos. O que é isso? A gente comprou um produto com defeito, retorna ele aí para o ponto de origem, a empresa pode ou utilizar as peças desse produto com defeito, ou mesmo fazer uma manutenção e reintegrar esses produtos aí para a cadeia de consumo. A gente também tem aqui a questão da redução
do impacto ambiental. Isso por que a redução do impacto ambiental? Quando um resíduo ele não é tratado corretamente, naturalmente os danos que ele vai causar ao ambiente é maior. Então, quando as empresas se colocam nessa posição, nessa responsabilidade de dar o destino correto aos resíduos gerados pelos seus produtos, naturalmente ela está contribuindo com esse impacto para a redução do impacto ambiental. Temos também a questão da adequação à legislação. E quando a gente fala em legislação aqui no Brasil, nós estamos falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Código de Defesa do Consumidor. Um voltado para o aspecto ambiental, o outro voltado aí para o aspecto comercial. Então, a gente precisa, vamos dizer assim, as empresas precisam estar cientes dessa legislação e se adequar para cumpri-la. Temos também a questão do marketing. Por que o marketing? Aqui é algo diferente do que foi apresentado até o momento. Hoje nós estamos falando de um avanço tecnológico tão grande que as empresas basicamente equipararam os seus produtos. Vamos imaginar os telefones celulares. Num tempo passado, a gente percebia que os celulares eram diferentes entre si. Alguns tinham algumas funcionalidades, outros não, mas hoje, basicamente, todas as marcas elas têm as mesmas funcionalidades, muitas delas utilizam até os mesmos programas, os mesmos fornecedores, e ali o consumidor hoje entendeu que os produtos eles estão bem equiparados. Claro que existem as diferenças, mas esse não é o contexto. Como os produtos estão equiparados, vamos assim dizer, os consumidores estão optando em fazer negócios com aquelas empresas que se mostram mais conscientes com as questões ambientais, aquelas empresas onde elas vão ter um melhor relacionamento com o seu consumidor. Então, o consumidor ele se tornou mais exigente. Então, como a empresa ela não aparenta, mas a empresa ela tem esse viés de redução de impacto ambiental, dessa preocupação com a preservação do meio ambiente, tem um processo bem estruturado, caso tenha algum tipo de problema, naturalmente os clientes vão optar por fazer negócio com essa empresa, visto que os produtos dos concorrentes são bem semelhantes. Então ele prefere ter esse melhor relacionamento, estar envolvido com a empresa com viés ambiental, do que uma empresa que não tem aí essa característica. Então, a logística reversa é até mesmo um marketing para aumentar as vendas aí da empresa. E, por fim, nós temos aí a questão de redução de custos. Isso daqui é muito importante, eu vou até destacar esse item aqui dos objetivos da logística reversa, porque é importante a gente deixar claro que nem sempre vai haver essa redução de custos. Então, vamos lá. Vamos primeiro ir para a questão do impacto ambiental. Vamos dividir aqui em 2 pontos. O impacto ambiental. Quando a empresa ela se estrutura para fazer para destinar corretamente aí os resíduos dos seus produtos, naturalmente ela vai estar atendendo a uma legislação, e atendendo essa legislação ela vai ficar aí numa posição mais tranquila, vamos assim dizer, no que diz respeito a multas e penalidades. Ok, isso não é uma questão de redução de custo, mas você já economiza algum tipo de recurso. Quando você toma por opção fazer aí a reciclagem do seu resíduo, ou seja, você pegou novamente aquele resíduo do seu produto, você tratou ele, você inseriu ele novamente dentro do seu processo,
pode ser que esse processo de reciclagem seja mais barato do que você comprar um produto novo. Então, nesse ponto, você vai estar tendo aí uma redução de custo. Mas é importante a gente deixar claro que nem sempre esse processo de reciclagem é mais barato do que comprar um produto novo. Então, é importante saber essa diferença, porque nem sempre vai haver essa redução de custo. Mas existem alternativas. Quando a empresa consegue aí algumas parcerias estratégicas com associações de catadores ou associações voltadas para reciclagem, de fato ela consegue otimizar esse processo de recolhimento e de tratamento desses produtos e de fato fazer uma aquisição dessas matérias-primas aí recicladas com um custo menor do que produtos novos. Então é importante a gente saber essa diferença. E também aqui agora no aspecto comercial, se a empresa não tiver um processo de logística reversa para retornar esses produtos bem estabelecido, naturalmente ela vai gastar mais. Então ela precisa ter esse processo muito bem estruturado dentro do seu negócio para que esses custos eles sejam controlados. O ideal é que não retorne nenhum produto pós-venda. O ideal é que todos os produtos estejam adequados, que todas as negociações fluam da forma adequada, que os produtos cheguem nas características que foram vendidas e que isso não aconteça. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Erros podem acontecer, eles vão acontecer, cabe à empresa tratar corretamente aí essas falhas e ter esse processo muito bem estruturado e, é claro, trabalhar para que ele não aconteça. Então, quando a logística reversa ela é bem implementada dentro do processo da empresa, naturalmente a gente tem aí um aumento da eficiência operacional. Então, a logística reversa hoje, dentro do cenário empresarial que a gente vive, ela tem essa importância muito grande para as empresas, pois elas podem aí aumentar de forma significativa a eficiência operacional e, num contexto, melhorar aí todos os resultados da empresa. E quais são os princípios da logística reversa? O primeiro deles, voltados para a questão ambiental, é a sustentabilidade ambiental, ou seja, se a gente aplicar o conceito de logística reversa dentro do processo da empresa, naturalmente nós vamos estar destinando aí corretamente os resíduos gerados pós-consumo dos produtos e vai estar aí reduzindo os impactos. Responsabilidade compartilhada, ou seja, a responsabilidade pela logística reversa não é única e exclusivamente das empresas. O governo tem a sua responsabilidade, a empresa tem a sua responsabilidade e os consumidores também têm a sua responsabilidade. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar um resíduo plástico. O consumidor ele tem a responsabilidade de jogar o plástico no recipiente adequado. O governo tem a responsabilidade de fazer a coleta deste resíduo e a empresa tem a responsabilidade de fazer a reciclagem desse resíduo. Então, cada personagem desse contexto tem a sua responsabilidade e ela deve ser assim atendida. Planejamento estratégico. Como a gente viu, o conceito de logística reversa é um conceito complexo, é um conceito muito abrangente. O seu objetivo é algo grandioso e que pode trazer resultados extremamente satisfatórios para a empresa, então é necessário que haja um planejamento estratégico. E quando a gente fala em planejamento estratégico para a implementação da logística reversa, nós estamos falando da responsabilidade da alta direção da empresa, ou seja, nós estamos tratando com resíduo, nós estamos tratando com satisfação do cliente, nós estamos tratando com legislação. Então, a alta direção da empresa deve estar inteiramente engajada
em estruturar esse processo de logística reversa para que a gente possa, então, obter resultados satisfatórios. Rastreabilidade e controle. Por ser um processo bem complexo e necessidade de se estruturar, naturalmente, a gente precisa controlar as ações, os resultados, as informações desse processo para que a gente possa obter aí resultados satisfatórios. Claro, inovação e tecnologia. A tecnologia hoje ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do dia a dia das empresas, e incluir processos, incluir tecnologia dentro dos processos da logística reversa é vital para que a gente possa ter um processo mais correto, um processo mais ágil e que a gente possa obter resultados satisfatórios. E também conformidades com leis e regulamentos. Então, a gente já comentou aqui ao longo da aula, aqui no Brasil, no aspecto ambiental, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e no aspecto comercial, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, onde a gente precisa atender a essa legislação vigente e inserir ela dentro desse processo de logística reversa. E quais são as etapas da logística reversa? Tudo começa com a coleta dos produtos, ou seja, os produtos eles precisam ser coletados aí no ponto de consumo, e esses produtos que vão ser coletados podem ser o resíduo num produto consumido ou aquele produto com defeito. Então, precisa ter um canal que permita com que o cliente possa destinar esse produto do ponto de consumo até o ponto de origem. Aí vai ter a etapa de transporte e armazenamento, ou seja, esse produto precisa ser corretamente transportado e armazenado para que não haja mais danos, seja ao ambiente ou ao próprio produto. Vai ter uma etapa de triagem e classificação. O que é essa triagem? Vamos ao exemplo das garrafas retornáveis. Vamos imaginar, o consumidor foi lá, comprou a bebida, consumiu a bebida, voltou com a garrafa lá para a empresa foi lá e voltou essa garrafa para o fabricante. Aí essa garrafa chegou lá no fabricante, aí o fabricante vai pegar e vai avaliar aquela garrafa, porque pode ser que aquela garrafa tenha algum dano ou um aspecto visual que já não seja mais interessante reutilizá-la. Ou seja, vamos imaginar, tá lá a garrafa toda arranhada, com um certo dano, um aspecto visual que não tá bacana. A empresa vai colocar novamente, vai fazer a higienização dela, colocar o produto e voltar ela lá para a empresa. Aí na hora que o cliente for lá na prateleira e ver aquela garrafa danificada, vai pensar, ó, esse produto não tá adequado não tá legal não vou comprar ele não, vou comprar outro. E pode ser que compre do concorrente. Então é necessário fazer essa triagem e classificação. Isso vale para os resíduos, antes um processo aí de reciclagem. Então, é necessário fazer essa avaliação do produto. Num produto de pós-venda, pode ser que o consumidor alegou que o produto não funcionou da maneira como ele estava falando, o produto está com algum defeito, e nesse momento aí dessa triagem e classificação, percebe-se que o produto não funcionou da forma adequada porque o cliente não fez um uso correto. Vamos imaginar aqui, ó, o caso que é clássico, fonte de energia. Hoje os produtos costumam ser até bivolt, esses eletroeletrônicos, mas vamos imaginar, você comprou um produto onde a alimentação dele é 110 volts. Aí você foi e ligou o ponto de energia desse produto, desse eletroeletrônico, numa tomada 220, ou seja, teve uma sobrecarga, vamos assim dizer aí, foi uma voltagem além da necessária para o produto. E o produto foi lá e acabou danificando. Então, não é que o produto estava com defeito, foi um mau uso. Então, aqui nesse processo de triagem e classificação é feito aí essa avaliação de uma forma mais técnica do resíduo ou mesmo do produto. E aí é feito o processamento
e reaproveitamento. No caso aqui das garrafas, aquelas que estão boas, elas vão ser lavadas, higienizadas corretamente para que possa aí ser inserido novas bebidas nessas garrafas. Em um produto com defeito, ali vai ser feita a avaliação. Nós vamos retirar as peças boas, nós vamos fazer uma manutenção, só trocar uma peça, vamos voltar esse produto para o mercado. Cada caso é um caso, cada caso é uma decisão. E aí, então, esse produto é retornado. Os resíduos pós-reciclagem se tornam novamente matérias-primas e passam aí a ser inseridos novamente no ciclo produtivo. Produtos recondicionados voltam aí ao varejo para novas vendas. Então, ó, aqui tem até um esqueminha, olha, que na logística reversa do pós-venda, o produto pode retornar ao seu fornecedor, ele pode ser revendido, mesmo com defeito, caso algum cliente ainda entenda que aquele defeito não é relevante, ou ele pode ser feito em um processo de manutenção e restabelecer as suas funcionalidades de origem. Na logística reversa pós-consumo, a gente tem aí alguns produtos que podem ser reciclados e se tornar novamente matéria-prima, ou tem aqueles que de fato não tem muito o que fazer com aquele resíduo, ele só deve ser descartado corretamente, de forma que o impacto ambiental vai ser menor, beleza? Então, essas são as etapas que devem ser concluídas de forma sequencial para que a gente possa, então, ter um resultado satisfatório em logística reversa. Então, qual que é os benefícios que a gente pode obter a partir da logística reversa? Lembrando que a logística reversa, ela, para a sua implementação dentro dos processos da empresa, precisa de um exímio planejamento, exímio controle, exímio estruturação, capacitação de todas as pessoas que vão estar envolvidas aí dentro desse processo, uma liderança ativa e que se preocupa com esse processo da logística reversa, que, vamos dizer assim, tem isso como algo importante dentro dos processos da empresa, e ali ele consegue transparecer para os seus subordinados que aquilo é importante, os subordinados entendem que aquilo ali deve ser levado a sério, e é claro, a alta direção da empresa, elas precisam estar engajadas com esse processo, pois parte da alta direção. Se a alta direção da empresa não estiver engajada com o processo de logística reversa, naturalmente os cargos abaixo aí do organograma da empresa não vai atender aí a necessidade do processo, ok? Mas quais benefícios que a gente pode obter? Redução de custo operacional, isso aí tanto para o pós-venda quanto para o pós-consumo. Melhoria da imagem institucional, a gente até comentou a questão do marketing da empresa. Eficiência e inovação nos processos, ou seja, é algo que precisa de uma estruturação muito bem feita, um processo extremamente complexo, e quando a gente consegue dominar esse processo complexo, naturalmente o nosso processo empresarial como um todo, ele tem uma eficiência maior e vamos dizer assim, aberto à inovação e melhoria. Atendimento às exigências legais, isso é um benefício, mas vamos dizer assim, deveria ser algo natural aí das empresas, atender a legislação. E é claro, ampliação de oportunidades, seja com novos fornecedores, seja com novos clientes. Então, quando a logística reversa é bem estruturada, a gente pode obter diferentes benefícios aí e melhorar os resultados da empresa de uma forma geral. Mas também temos desafios que precisam ser vencidos para que a logística reversa possa, então, se estruturar dentro dos processos da empresa e alcançar aí esses resultados satisfatórios. Quais desafios são esses? Primeiro deles, alto investimento inicial. Como é um processo complexo, onde é necessário uma grande capacitação de pessoas, aquisição de tecnologia, desprendimento de tempo e de recurso, então o investimento, até que tudo se estruture da forma adequada, ele é alto. Então a empresa tem que ter ciência disso.
falta de conhecimento técnico. Isso vai muito dessa questão inicial do processo, até que todo mundo entenda a complexidade, a importância, entenda o que de fato precisa fazer, quais vão ser os procedimentos, as metodologias. Os trabalhadores, os funcionários, eles vão ter essa dificuldade, essa baixa de informação, de conhecimento. Mas com o tempo, com a experiência, com a exposição, com, vamos dizer assim, o envolvimento, isso aí naturalmente vai ser vencido. Também a questão da complexidade, processo complexo, gestão complexa. Então, isso é tudo com o tempo, com a experiência. Então, nesse ponto que é inteiramente importante buscar aí facilitadores, alguém que possa auxiliar nesse processo de implementação. Uma questão de resistência cultural interna. Então, é natural em algumas empresas entender que esse processo de logística reversa ele pode não ser muito bem aceito, principalmente por funcionários mais resistentes, onde ele vai dizer que esse processo é bobeira, que nunca foi feito dessa forma, que isso aí não faz sentido, que não vai dar certo, que na empresa funciona dessa forma. Isso aí eu acho que é um clichê aí de muitas empresas, de muitos funcionários. Então é necessário que a alta direção esteja engajada, que a liderança esteja engajada para que essas barreiras aí à resistência sejam vencidas. E também, como nós estamos falando de um processo, de uma responsabilidade compartilhada, é necessário que fornecedores, governança, governo, né, fornecedores, governo, clientes, todo mundo esteja intimamente integrado e alinhado com essa necessidade da logística reversa para que a coisa flua naturalmente. Mas pode ser que em alguma dessas partes não vai ter esse apoio, não vai ter esse envolvimento, e aí vai, de certa forma, prejudicar o processo. Então, é importante que todo mundo esteja alinhados em relação à importância e à necessidade da logística reversa. E quais são, então, as tendências para a logística reversa? A logística reversa tem conquistado cada vez mais espaço no mercado. Muitas empresas enxergam essa prática como um diferencial competitivo, não apenas uma obrigação legal. Então é importante saber diferenciar isso, entender que a logística reversa, além de reduzir meu custo, vai melhorar minha imagem junto ao cliente e não necessariamente uma regra que eu preciso cumprir. Dados da Reverse Logistics Association apontam que companhias que adotam práticas reversas bem estruturadas podem recuperar até 5% da receita com reaproveitamento de materiais e redução de custos. Então é importante a gente se embasar nessas informações e entender que se a gente fazer uma relação entre custo e tempo, naturalmente o custo no início ele é maior, mas ele tende a ser menor aí com o passar do tempo. Então, vamos dizer assim, no início do processo, o custo ele vai ser mais elevado. Então, muitas das vezes, quando não vence essa barreira do tempo, do início da implementação, as empresas acabam desistindo e tratando a logística reversa somente como uma obrigação legal, ou seja, fazendo o mínimo para atender essa obrigação legal, devido a ela imaginar que o custo é muito alto e isso só está prejudicando o resultado financeiro. Mas é importante vencer essa barreira do tempo, estruturar adequadamente o processo para que a gente possa obter esses benefícios aí, de até 5% na redução de custo e aumentando aí a margem de lucro da empresa. E algumas ferramentas já estão inteiramente adaptadas aí a esse processo de logística reversa, já estão inseridas dentro do contexto das empresas. Uma delas é o sistema de gestão integrado, no caso o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, onde a gente
consegue fazer essa ligação aí de todas as áreas da cadeia de suprimentos e inclusão dos processos de logística reversa, onde cada área vai receber as informações e entender quais são as ações necessárias para que o processo flua da forma adequada. Temos plataformas de monitoramento de resíduos, equipamentos para triagem e compactação, ou seja, tecnologia sendo inseridas aí dentro desse processo que antes era feito de uma forma bem artesanal, ferramentas de rastreabilidade, isso aí principalmente voltado para a logística reversa do pós-venda, para saber onde que está aquele produto com defeito, quando que ele vai chegar, quais as ações, quais os prazos que precisam ser cumpridos, e metodologias de economia circular. A economia circular basicamente visa aí aumentar o ciclo de vida, né, dos produtos para que ele seja utilizado o máximo possível e não tenha necessidade de novos produtos, mais resíduo, mais lixo, impacto maior, ok? Então, basicamente é isso. A tendência da logística reversa ela está cada vez mais presente dentro das empresas. As empresas estão entendendo, as empresas já estão enxergando os benefícios que elas podem obter e já estão adequando aí diversas ferramentas, incluindo dentro dos seus processos para que elas possam ser aí os catalisadores do resultado. E quais os exemplos práticos que a gente tem aí no nosso dia a dia da logística reversa sendo implementada aí dentro dessas empresas? Aqui eu trouxe 3 gigantes, uma do ramo da tecnologia, outra no ramo dos cosméticos, outra da beleza, outra do ramo aí dos alimentos. Então, 3 diferentes cenários. Primeira delas, a Apple, ela tem o programa de reciclagem e reuso. A Apple oferece aos consumidores a possibilidade de devolver dispositivos antigos, como iPhones, MacBooks, em troca de desconto na compra de novos produtos. Ou seja, o cliente ele tem... a Apple lançou um novo modelo de celular. Aí o cliente ele tem um modelo antigo. Ele pode ir lá na loja, toma o meu antigo, ganha um crédito, completa lá e pega o novo. Quando a Apple recolhe esse produto antigo, ela vai reutilizar as peças e a tecnologia desse produto antigo em novos produtos. Ou seja, a matéria-prima que a Apple usa para a fabricação dos seus dispositivos de tecnologia é uma matéria-prima muito cara. E quando ela faz esse processo de retorno, ela incentiva o consumo e compra uma matéria-prima mais barata. Então, é dessa forma que ela aplica aí, uma das formas dela aplicar a logística reversa dentro do seu processo. A Natura, sustentabilidade na cadeia de suprimentos. A Natura possui um programa robusto de logística reversa focado em recolher embalagens usadas por meio de pontos de coleta distribuídos em lojas e parceiros. Então, o objetivo aqui da Natura é tratar o processo de reciclagem e conseguir aí matéria-prima para fazer novas embalagens a um preço mais reduzido. Também é uma prática muito forte da Natura a venda de refil, ou seja, ela vende a embalagem do produto pela primeira vez, o consumidor utiliza todo aquele produto e ao invés de ele comprar um novo produto com aquela mesma embalagem, ele compra um refil com a embalagem que em geral é uma embalagem com índices de reciclagem muito alto, com produtos biodegradáveis, ela tem todo esse viés ambiental. E aí o cliente pega esse produto dentro do refil, joga ele dentro da embalagem e utiliza o produto, que é o que ele deseja, e a embalagem vai sendo reutilizada. Isso é um ponto extremamente interessante aí do processo de logística reversa da Natura. E a Ambev, sistema de garrafas retornáveis. A Ambev investe em um sistema eficiente de logística reversa para recolher e reutilizar garrafas retornáveis. Dessa maneira, essa prática diminui o volume de resíduos gerados
e reduz o custo com embalagem nova, garantindo uma operação mais sustentável. Então aqui, tanto vasilhame de plástico quanto vasilhame aí de vidro é inserido aí nesse processo de logística reversa para que essas embalagens possam ser utilizadas novamente pela empresa e ela não ter custos maiores aí com novas embalagens, ok? Então aqui nós temos 3 exemplos aí bem relevantes no sentido da logística reversa, empresas que conseguem, que entenderam a importância da logística reversa, entenderam como aplicar dentro do seu processo e como ela tem aí benefícios financeiros dentro dos seus resultados empresariais. Então, para finalizar o nosso conteúdo, a logística reversa consolidou-se como uma prática essencial para as empresas que buscam aliar sustentabilidade, redução de custos e inovação. Ao longo desse artigo e dessa aula, exploramos o seu conceito, seu histórico, seus tipos, funcionamento e os benefícios que a gente pode obter a partir de sua aplicação. Também destacamos exemplos reais de empresas que já adotam a prática de forma estratégica e obtêm resultados extremamente satisfatórios. Esses casos reforçam como a logística reversa pode gerar valor para toda a cadeia de suprimentos, ou seja, fornecedores, empresas e clientes, ampliando oportunidades de negócio e fortalecendo a imagem institucional da organização. Beleza? Agora nós vamos aplicar todo esse conteúdo que foi aqui apresentado, todo o conteúdo que a gente tem lá no nosso artigo, em questões que são aí cobradas em concursos e vestibulares. Beleza? Então vamos lá. A primeira delas, a primeira questão, né? É uma questão relativamente fácil. 81% dos estudantes que responderam essa questão dentro da plataforma acertaram. Leia o texto a seguir. É uma solução logística que envolve um conjunto de ações incorporadas a sistemas de coleta, transporte, armazenamento, reciclagem e tratamento de produtos produzidos pelo descarte no pós-consumo ou pós-venda de produtos como pneu, bateria, medicamentos e óleo de cozinha. A solução logística ao qual o texto se refere é denominada de logística. Como nós estamos falando em logística reversa, naturalmente a gente viu aqui essa explicação desse conceito, a gente já sabe que nós estamos falando em logística reversa, mas vale a gente entender que a prova não vai ser de logística reversa, a prova vai ser sobre uma logística no contexto geral, então isso aí pode ser confundido, mas agora que a gente já sabe que a logística reversa trata aí do fluxo reverso dos produtos, dos diferentes produtos, seja pós o seu consumo ou pós-venda, retornando do ponto de consumo ao ponto de origem, a gente sabe que isso é logística reversa, e caso venha uma questão nesse sentido aparecer na prova, a gente vai saber aí separar o que é a logística reversa das demais fragmentações e classificações do conceito mais amplo de logística, ok? Então, alternativa C. Próxima questão, aqui já é uma questão mais complexa, onde somente 23% das pessoas acertaram. A logística envolve o gerenciamento de materiais e informações, desde o fornecedor até o cliente, garantindo a entrega do produto em um fluxo direto e tradicional na cadeia de suprimentos. Em contrapartida, a logística reversa atua no sentido oposto, iniciando no consumidor e desencadeando uma série de processos para retorno do produto ao ponto de origem. Ok, que diferenciou o conceito da logística tradicional do conceito de logística reversa. Assinale a opção que apresenta uma razão para a adoção da logística reversa, ressaltando os benefícios de uma imagem positiva da marca que, ao implementar os processos para gerenciar o retorno de mercadorias, se associa diretamente à sustentabilidade. Então, o que essa questão ela está esperando? Essa questão
eu confesso para vocês que quando eu respondi ela, eu fui uma das pessoas que erraram. Então, num primeiro momento, eu não acertei, mas depois eu fui me aprofundando no que a questão quis dizer, e realmente é uma questão bem complexa, uma questão bem onde é necessária uma atenção muito grande aí por parte do estudante ou do concurseiro. Então, assinale a opção que apresenta uma razão por que as empresas devem adotar a logística reversa. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Por que adotar logística reversa? Por que as empresas fazem isso? Ressaltando os benefícios de uma imagem positiva da marca. Por que ela adota a logística reversa? Para ter uma imagem melhor. Que ao implementar os processos para gerenciar o retorno de mercadorias, se associa diretamente à sustentabilidade. Ou seja, ela adota a logística reversa, ela tem uma imagem melhor, porque ela está relacionada a questões de sustentabilidade. Por que as empresas fazem isso? As empresas fazem isso para ser mais competitivas? É um ponto de vista interessante. As empresas adotam a logística reversa para ter uma imagem melhor associada à sustentabilidade para limpar o seu estoque? Não. A empresa aplica a logística reversa para ter uma imagem melhor associada à sustentabilidade em respeito às legislações? Talvez. A empresa adota a logística reversa para ter uma imagem melhor voltada aí por questões de sustentabilidade para ter uma revalorização econômica? Não faz sentido. A empresa adota a logística reversa para ter uma imagem melhor associada à sustentabilidade para recuperar ativos? Também não faz sentido. Por mais que essas aqui que a gente eliminou estejam de alguma forma relacionada à logística reversa. Mas aí, inclusive, eu respondi como se fosse em respeito à legislação, mas não é isso. As empresas adotam a logística reversa para ter uma imagem melhor, mais apoiada no campo da sustentabilidade, para ter uma competitividade maior em relação aos seus concorrentes. Foi aquilo que eu falei lá na aula, que a logística reversa é até uma estratégia de marketing, pois os produtos hoje estão equiparados entre si e os consumidores preferem se aliar a uma empresa que tem uma questão de sustentabilidade e preservação ambiental maior do que a outra. Então, é importante aí saber que a logística reversa está aliado a esse contexto da sustentabilidade e do marketing, de como a empresa se mostra aí em relação aos seus concorrentes. Essa daqui, 40% das pessoas acertaram. Essas questões onde a gente deve fazer avaliação de diferentes, vamos dizer assim, itens para que a gente possa selecionar aquele que está certo e aquele que está incorreto. Vamos lá. Entende-se logística reversa como um processo de planejar, implementar e controlar a eficiência do custo efetivo do fluxo de matéria-prima, estoque de processo, produto acabado e respectivas informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de recapitular valor ou destinar a apropriada disposição. Esse é o conceito aí do Paulo Leite. A logística verde consiste em um conjunto de medidas e ações sustentáveis no processo logístico de uma organização. O principal objetivo é coordenar atividades dentro de uma cadeia de suprimentos de modo que haja menor impacto ambiental. Aí o conceito da Jaqueline Santos e da Karen Bortolom. Ok. Então, com base nas informações do texto e considerando os conceitos de logística reversa e logística verde, assinale as afirmações a seguir. Então, ó, aqui nós estamos falando em ele diferenciou, né, o conceito de logística
reversa e o conceito de logística verde. Logística reversa a gente já tratou aqui ao longo da aula, que é o fluxo reverso dos produtos saindo do ponto de consumo ao ponto de origem, e a logística verde são ações necessárias para que os processos logísticos, de uma forma geral, tenham um menor impacto ambiental. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que uma transportadora tem uma frota muito grande de veículos, motor de combustão interna, que gera muito gás carbônico aí nos seus processos. Então a empresa vai lá e adota que ela vai plantar X árvore para que esse dano que ela está fazendo possa ser, vamos dizer assim, compensado com essa ação dela. Então, redução de CO2 no ambiente. A empresa vai trocar a frota de empilhadeiras que faz aí movimentação de combustão interna para motor a bateria. Aí vai ser também aí na redução do CO. Então, isso são práticas da logística verde. É buscar soluções para que os impactos do ambiente, no meio ambiente, causados pelos processos logísticos, seja menor. Então, vamos lá. Primeira alternativa. A logística reversa de pós-consumo visa agregar valor a um produto logístico que é devolvido por razões comerciais, erros no processamento de pedidos, defeitos ou falha de funcionamento, avarias no transporte, etc. Essa questão é extremamente perigosa, pois aqui nós estamos falando em pós-consumo. Todo esse conceito que foi aqui falado é do pós-venda. Então, essa aqui já está incorreta. Para quem gosta de responder essas questões da forma como eu faço, eu já iria eliminando. Se eu sei que essa daqui está errada, eu sei que não vai ser essa e não vai ser essa. Então, eu já, vamos dizer assim, eu já aumento minha chance de acerto nesse momento para 33%. Na remanufatura, os materiais constituintes de produtos descartados são extraídos industrialmente, transformando-se em matérias-primas secundárias, que serão incorporadas à fabricação de novos produtos. Remanufatura é uma refabricação. Os materiais constituintes de produtos descartados são extraídos industrialmente. Isso daqui também não é correto, porque, em geral, esse processo não é feito de forma industrial, é feito de uma forma mais artesanal. E o conceito de remanufatura não é necessariamente pegar os produtos estragados e voltar, é basicamente fazer um retrabalho num produto que não atendeu a uma necessidade ao qual ele deveria atender. Então, o item 2 está incorreto também. Então, dessas três aqui, eu já elimino a última. Então, agora minha chance passou de 33% para 50%. Então, basicamente, aqui, a gente vai ler as alternativas, mas aqui a gente já sabe que o item 3 e o item 4, eles estão corretos. E aí, resta saber se o item 5 está adequado ou não. Então, vamos lá. Bens de pós-consumo podem retornar ao ciclo produtivo por meio de canais de desmanche, reciclagem ou reuso, em uma extensão da sua vida útil. Correto. Os principais motivos de devolução na logística pós-venda podem ser agrupados em 3 categorias comerciais: por garantia/qualidade e substituição de componentes, produtos com defeitos. Correto. E agora a questão que foi justamente o enunciado. Falou de logística verde e logística reversa. E até aqui, em nenhum momento se falou em logística verde. E aí a última alternativa, que é para gerar essa dúvida, vem: pode-se afirmar que a logística verde é um conceito sinônimo de logística reversa. E aqui eu já expliquei que logística reversa é diferente de logística verde. Então, uma não é sinônimo da outra. Então, essa alternativa está errada. Então, aí a gente marca a alternativa
D, como o item 3 e 4 são afirmações corretas. Mais uma aqui de verdadeiro ou falso. Uma empresa pública de medicamentos está implementando um programa de logística reversa, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e melhorar a eficiência no descarte de medicamentos vencidos, embalagem e outros resíduos farmacêuticos. Ok. O programa inclui a coleta de produtos devolvidos, seu transporte até centros de triagem e a disposição adequada de acordo com as regulamentações ambientais e sanitárias. Ok também. Com base nos princípios e características de um programa de logística reversa, marque V para a afirmativa verdadeira e F para as falsas. Então vamos lá. A implementação de um sistema de logística reversa contribui para o desenvolvimento sustentável, pois possibilita a reutilização de materiais, redução do consumo de matérias-primas e diminuição de resíduos. Ok, está correto. V para a primeira. Então a gente já elimina duas. Um programa de logística reversa pode incluir a reutilização de embalagens, desde que as condições sanitárias e as regulamentações ambientais permitam. Beleza? O que ajuda a reduzir custos operacionais e melhora a sustentabilidade do processo. Isso aqui também está correto. Desde que as condições sanitárias e regulamentação ambiental permitam reutilizar essas embalagens. Então, ó, naturalmente, nós já estamos marcando a alternativa B, mas vamos conferir as próximas. A responsabilidade pela logística reversa, vamos eliminar aqui, ó, pela logística reversa é exclusivamente do consumidor. Então, aqui a gente já pode parar. Sabe que a logística reversa é uma responsabilidade compartilhada. Empresa, governo, consumidor. Então, isso aqui está errado. A logística reversa, classificada como pós-consumo, se ocupa de bens que são devolvidos por motivos comerciais. Não, isso aqui é pós-venda. Então, a segunda questão, que eles tentam confundir a logística reversa pós-consumo da logística reversa pós-venda. Então, é importante demais a gente saber diferenciar cada um desses conceitos, pois, em geral, quando se tem questões de logística reversa, tem essa diferenciação. Na questão anterior, a gente vê a diferenciação entre logística reversa e logística verde. Então, pelas duas ter esse aspecto ambiental, pode ser confundido. Então, é muito importante a gente conhecer esses conceitos. Então, F. Então, de acordo com a alternativa que a gente tem aqui, a última tem que ser verdadeira, mas vamos ler. A logística reversa envolve o fluxo de materiais que se inicia no ponto de consumo e termina no seu ponto de origem, com o objetivo de recuperar valor ou garantir a disposição final adequada. Verdade. Alternativa B. Vamos para a próxima questão. Maria é proprietária de uma loja que comercializa produtos eletrônicos. Com a vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, ela busca compreender suas responsabilidades na implementação da logística reversa para os produtos que vende. Sobre esse caso, é correto afirmar que o poder público e o fabricante são os únicos responsáveis por financiar e operacionalizar o sistema de logística reversa no país. Errado. O consumidor também tem a sua responsabilidade. A responsabilidade pela implementação da logística reversa é exclusiva dos fabricantes, não abrangendo comerciantes como Maria. Errado. Responsabilidade compartilhada. E essa implementação tem que partir também da Maria. Os clientes de Maria, como consumidores finais, não possuem qualquer responsabilidade no processo de logística reversa dos produtos que adquirem. Errado. Responsabilidade compartilhada. Vou até escrever aqui, ó. Governo, empresa, cliente.
Nessa questão aqui está usando o nome da Maria, mas Maria é a empresa. Então é importante a gente saber diferenciar aqui nesse caso. Maria, como comerciante, não é obrigada a estruturar e implementar sistema de logística reversa para produtos eletroeletrônicos que comercializa, devendo esse ser implementado pelo poder público. Errado. A logística reversa deve ser implementada por fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de determinados produtos, incluindo eletroeletrônicos, conforme estabelecido pela lei de regulamentação específica. Ok, a implementação da logística reversa deve ser feita por esses personagens e os clientes devem participar da logística reversa. Então, isso aqui está correto. Então, é importante ficar atento a essa palavra, pois a implementação, o cliente não tem a ver com a sua implementação. O cliente tem a sua responsabilidade em destinar o produto aí no seu fluxo reverso. Mais uma questão. Em uma cidade, o setor público realiza a coleta seletiva para separar e reciclar os resíduos recicláveis. No entanto, as empresas também têm responsabilidade de devolver certos produtos, como pilha, pneus e embalagens, para ser reutilizados ou descartados da forma correta. Qual a principal diferença entre coleta seletiva e logística reversa? A coleta seletiva lida com resíduos comuns e a logística reversa lida com resíduos perigosos. Errado. A logística reversa não lida somente com resíduos perigosos. A coleta seletiva e a logística reversa são a mesma coisa. Errado. A coleta seletiva é responsabilidade das empresas e a logística reversa é responsabilidade do setor público. Errado também. Logística reversa é responsabilidade da empresa, do governo e do cliente. A coleta seletiva é responsabilidade do setor público e a logística reversa é responsabilidade das empresas para a devolução de produtos específicos. Nesse caso, está correto. A logística reversa ela é responsabilidade da empresa para que ela destine esse fluxo do produto no sentido reverso para que ali possa ser feito o seu tratamento ou sua destinação. Ok? Então, pessoal, aqui está as nossas referências que a gente utilizou aí para a construção desse conteúdo, do nosso artigo, da nossa aula. Vai estar disponível essas referências para que vocês possam ampliar o estudo de vocês, está lá no nosso artigo. E eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das nossas aulas. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, comentário? Tem uma crítica, deixa aqui seu comentário para que a gente possa conversar melhor. E é claro, se você acha que outra pessoa pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe. Beleza? Um abraço e até a próxima.